Meus irmãos, vamos estar de pé neste momento, fazer leitura de uma palavra. Rapidamente, quero transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Vamos ler alguns versículos, depois nós vamos para o capítulo de número 19 e o versículo 24. Diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que esse viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Capítulo 19 e o versículo de 24 diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, não tinha tratado ou lavado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que ele voltou em paz. Tome seu assento nesse instante. O pastor Júlio já falou que hoje era uma noite de renovo, ou uma noite de aliança. E é sobre esse tema que eu gostaria de conversar um pouquinho nesta noite. Aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Estamos diante de uma história muito conhecida, que é sobre um homem chamado Mefibosete, a qual nós já ouvimos falar muitas das vezes. E quando nós olhamos para essa história, Mefibosete, quando ele entra na história, mesmo sem saber, antes dele ser nascido, já existia uma aliança entre o seu pai e o seu amigo Davi. E a Bíblia vai nos contar que depois que Davi, o Senhor o chamara para ser rei de Israel, e a multidão já começa a entender e tê-lo como rei, há uma revolta muito grande no coração de Saul. E ele deseja matar a Davi. E Davi, como foi um homem sempre atento a tantas as coisas, ele já estava ligado no que poderia acontecer. Mas Jonatas, que era seu amigo e filho de Saul, ainda não tinha entendido. E Saul preparou um banquete, a festa de lua nova, para poder matar a Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi chamou a Jonatas e disse: teu pai me sentiu falta de mim na festa. E perguntar por que eu não fui nessa festa, diz que você me liberou para que eu fosse ver os meus pais. E Jonatas disse: não, Davi, tira essa coisa da tua cabeça, meu pai nunca teve intenção de te matar, ele não quer te matar. Mas Davi disse: vai e faz o que eu estou te falando. E a Bíblia vai dizer que quando passou-se o primeiro dia, o segundo dia da festa, e Saul perguntou a Jonatas: cadê o filho de Jessé que não veio para a festa? E ele disse: olha, eu o liberei, que ele pediu que fosse ver os seus pais, eu liberei para que ele fosse. E a Bíblia vai dizer que uma grande revolta entrou no coração de Saul, e ele lançou uma lança para ferir a Jonatas. E ali Jonas entendeu que ele estava querendo realmente matar Davi. Mas ele já tinha um combinado, e a Bíblia vai dizer que Jonatas saiu daquele lugar conforme o combinado, e lançou uma lança, do qual ele já tinha dito a Davi: se eu lançar a flecha, e mandar o meu flecheiro ir buscar, e dizer a ele: pega essa flecha que ela caiu antes de ti, você pode vir na festa que meu pai está brando. Mas se eu disser a ele: você vai, pega essa flecha que eu lancei depois de você, você pode se retirar, porque o meu pai não quer você na festa. E assim o fez, e Davi ficou esperando, e ele jogou a flecha e disse ao seu flecheiro: você vai além da flecha e corra depressa. E Davi entendeu que realmente Saul queria matá-lo. Mas a Bíblia vai dizer que no outro dia eles se encontraram na cidade. E quando eles se encontram na cidade, se despedem, e os dois abraçados choram muito, mas Davi chora muito mais. E ali foi feita uma aliança.
E quando eles prometeram um para o outro, e Davi e Jonatas entendendo que ele não assumiria o reinado devido à circunstância, ele vai dizer: esse reinado eu sei que não é para mim. Ainda que por lei eu vou assumir, por filho assumir o trono do seu pai Davi, mas eu não vou assumir. Quem vai assumir o reinado de Israel é você. Só que eu vou te pedir uma coisa: quando você assumir, lembre-te de mim lá no palácio. E se eu não estiver mais aqui, Davi, você lembre da minha descendência. E ali foi feita uma aliança. Ali foi selado com aquelas palavras que um cuidaria da família do outro. E o tempo se passa. E Davi agora vai continuar a sua trajetória. Mas Saul, longe, distante daquilo que o Senhor tinha projetado para ele, ele vai para uma guerra, e a Bíblia vai dizer que Saul já não volta mais. Saul é tombado naquela batalha, juntamente com o seu filho Jonatas. E quando a notícia chega no palácio, a sua filha, a sua cuidadora, a ama, a quem cuidava do menino que era tão pequenino, filho de Jonatas, num descuido para tirar aquele menino do palácio, porque quando se matava alguém, na cultura judaica, se matasse um rei, toda a sua família era morta para que não sobrasse ninguém para assumir o reinado. E aquela menina aquela moça para salvar aquele menino, saiu correndo, mas a Bíblia vai dizer que aquele menino caiu e quebrou ambos os pés, e tornou-se um aleijado. E dali do palácio ele foi levado. Viveu uma vida até os seus 5 anos de mordomia, de riqueza, tudo era bom, mas de repente, de uma hora para outra, a sua vida muda. Mefibosete já não tem mais o palácio. Mefibosete já não tem mais a regalia. Mefibosete vai parar em um lugar distante, aonde a Bíblia vai dizer que ele foi para Lodebar, a terra do esquecimento. Mas agora Davi começa a se projetar como rei. E o tempo passa, os anos se vão passando. E o Davi agora ganha algumas batalhas. O Davi traz a arca da aliança que simbolizava a presença do Senhor para o palácio. Mas certo dia, Deus tocou no seu coração: você tem uma aliança com alguém. E a Bíblia diz que Davi lembrou-se disso. E ele foi até a procura se existia alguém da casa de Jonatas, a quem ele tinha feito uma aliança. E ele encontra-se agora com aqueles homens e manda chamar, e chegou alguém perante dele chamado Ziba. O Ziba foi aquele homem que passou a cuidar de tudo que era de Saul. E Ziba de forma alguma queria que Davi achasse Mefibosete. A prova disso é que quando Davi pergunta: existe alguém da casa de Jonatas? A palavra de Ziba são essa: existe alguém sim, mas ele é aleijado de ambos os pés. Davi vai dizer: Jonatas, eu não perguntei qual a situação desse homem, eu quero saber se existe alguém. Mas Ziba fazia questão de falar que aquele homem não valeria nada, que aquele homem era um aleijado de ambos os pés, e que para ele não ia ter serventia no palácio. Só Ziba não sabia de uma coisa. Davi disse: Ziba, existe uma aliança. Ainda que aleijado de ambos os pés, se para a sociedade ele não serve, mas para a minha aliança ele serve sim. Se para a sociedade ninguém dá mais nada para ele, mas eu preciso que traga ele. Vai atrás deste homem que é aleijado de ambos os pés, que eu preciso dele, porque existe uma aliança. E se você chegou aqui nesta noite pensando: será que os projetos do Senhor... Será que eu não estou esquecido em Lodebar também? Tudo que o Senhor prometeu, os anos passaram, tudo se findou, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer nesta noite: existe uma aliança que foi feita, existe um projeto com a minha e com a tua vida, e os planos do Senhor tem para mim, para você. Ninguém vai mudar essa história, ainda que vai aparecer Ziba e dizer: não serve, manda trazer. Ziba,
Entenda uma coisa, faz aí uma carruagem nova, monte essa carruagem e vai até Lodebar. Mefibosete, o nome significa vergonha. Trazer para o palácio para quê? Tem uma aliança. Aleluia. A aliança no tempo de Davi era feita com sal. A aliança no tempo de Davi era feita com palavras. Mas a aliança com a minha e com a tua vida foi com sangue. E com sangue precioso de Jesus. E essa aliança jamais será quebrada. Essa aliança jamais será interrompida. Porque uma aliança que Deus faz com o homem, jamais Ele esquecerá. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Qual a sua circunstância, o que passa pelo seu coração e pela sua mente. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: existe uma aliança que eu ainda não esqueci. Talvez você não era nascido, como era o caso de Mefibosete. Mefibosete não era nascido quando essa aliança tinha sido feita. Mas no céu já tinha sido acordado que existia uma aliança para a tua vida. E o Senhor ainda não esqueceu dela. E os anos se passaram. Mefibosete está lá em Lodebar. E a Bíblia vai dizer que Lodebar é uma terra infértil, uma terra que não produz, uma terra conhecida como a terra do esquecimento ou a terra da solidão. Quem sabe você viveu isso até hoje, mas o Senhor te manda te chamar lá em Lodebar. O Senhor te manda chamar nessa sequidão e dizendo: existe uma aliança que eu não esqueci. E agora Ziba, um pouco atribulado, e vai dizer: mas eu vou buscar esse homem, e aonde que eu vou pôr ele? E o rei olha para ele e diz: traz para mim a mesa. Com quem eu tenho aliança, senta na mesa comigo. Mas não pode estar no palácio, é um aleijado, é viciado em droga, vive na cachaça, vive na prostituição, vive no adultério. Você pode crer que existe uma aliança. E se existe uma aliança, o rei manda buscar, o rei manda chamar com todos aquele com quem ele fez essa aliança. E Ziba, mesmo sem entender, contrariado do que tinha de fazer, mas ele não tinha outra escolha. E agora ele chega em Lodebar, na casa de Maquir. Quantos anos esquecido, sem que ninguém lembrasse. Quem sabe aquele menino que viveu tantos traumas naquela terra de sequidão. Quantas das vezes passava pela mente dele: vivi um tempo bom da minha vida no palácio, mas um tombo, aleluia, mas uma queda, um descuido, fez com que eu ficasse esquecido. Ele só não esperava que de repente uma carruagem parava na frente da casa de Maquir. E esse tempo que ele ficou lá em Lodebar, mesmo que ele achasse que ele estava esquecido, mas o Senhor preparou a Maquir para que cuidasse dele. Você não está sozinho nessa solidão. Existe um Maquir que está cuidando de você, até o dia que essa carruagem parar e trazer você de volta para os projetos que o Senhor tem na tua vida. E agora vai chegar aquela carruagem, traz o menino de volta. Agora já é um homem formado, mas apenas aleijado de ambos os pés. E a Bíblia vai dizer que aquele menino vem para o palácio. E agora onde nós vamos pôr um aleijado de ambos os pés? Eu quero que você, Ziba, dê um banho nesse menino. Coloque uma roupa nova, que hoje de noite vai ter ceia, ele vai sentar comigo à mesa. Mas no palácio essa gente não serve para nada. Davi diz: você vai botar ele sentadinho, ele vai ficar com a toalha da mesa coberta aos seus pés, e nós vamos olhar de olho a olho e todos vão ser perfeitos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma toalha nesta noite aqui chamada graça.
E a graça do Senhor está aqui neste lugar para cobrir as nossas imperfeições e dizendo: você vai sentar na mesa comigo nesta noite, você vai participar do banquete nesta noite. Eu tenho algo para você grande nesta noite, ainda que muitos já disseram que nunca mais vai sair de Lodebar, mas o Senhor chegou aqui nesta noite dizendo: a minha aliança está de pé e haverá renovo na tua vida. E quando a gente vê pregar muito sobre Mefibosete, você vai ver que quando Mefibosete é chamado lá de Lodebar e senta-se na mesa do rei, e agora o rei passa tudo o que era de Saul. Mas Mefibosete fica tão assustado. E ele vai dizer para o rei: rei, você tem certeza que você quer dar para mim tudo o que era do meu avô? E o rei vai dizer para ele: existe uma herança. Os gado que era do teu avô é teu. Essa terra que era do teu avô é teu. Tudo que você perdeu por causa daquela queda, você vai ser restituído neste lugar, nesta noite. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Quem sabe isso tem incomodado alguém que por causa de coisas tão pequenas passou a viver uma vida de sequidão. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer nesta noite que aquilo que você perdeu, em nome de Jesus, será restituído para a honra e a glória de Deus esta noite. E ele senta-se à mesa. Agora ele vive no palácio do rei. O rei lembrou-se dele, sentou-se naquele lugar, mas existia alguém ali que não estava contente. E quando você vê falar da história de Mefibosete, que ele chega na mesa, acaba-se, parece que é a história dele. Mas a Bíblia vai dar continuidade a essa história, e Mefibosete passa a ser um homem fiel ao rei. Portanto, tudo que foi restituído a ele, ele passa a considerar o rei e servir a Deus fiel. Mas a Bíblia vai dizer que uma das circunstâncias, talvez a pior tragédia que aconteceu e viveu o rei Davi, a qual o seu filho se levantou para matar. E para ele não matar o seu filho, ele foge de Jerusalém. Que nenhum pai quer matar um filho. E agora a Bíblia vai dizer que ele está saindo de Jerusalém. E ele sobe o cume. E quando ele está descendo o cume, aparece alguém nessa história chamado Simei. E o Simei agora começa a praguejar e dizer que Davi era um covarde, um traiçoeiro, que Saul estava morto por sua causa. Mas Mefibosete, sendo fiel no palácio, ele chamou Ziba, que ainda era servo, e disse: Ziba, vamos encilhar os nossos cavalos, prepare fruta, prepare vinho, prepare cereais, porque o rei não pode estar aqui, mas nós precisamos ajudar o rei onde ele está. E nós vamos, você vai me colocar em cima de um cavalo e eu vou até o rei levar tudo isso para ele. Mas o Ziba, que não queria ver que aquela aliança fosse renovada, ele disse: muito bem. Quando tudo estava preparado, ele deixou Mefibosete e foi com seus homens. E chegando lá, naquele lugar, atrás daquele cume, Davi o perguntou: o que tu vieste fazer? E o Ziba, cheio de pompa, vai dizer: eu sabia que o Senhor precisava de frutas. Eu sabia que o Senhor precisava de cereais para viver. Está a fruta aí para os seus homens, os cereais para você se alimentar. Rei, eu trouxe um vinho ainda para quando o Senhor estiver cansado, o Senhor tomar um vinho. Aí Davi olha para ele e diz: e o meu servo, com quem eu fiz aliança? Ziba vai olhar para Davi e dizer: Davi, ele ficou no palácio, está projetando assumir o reinado. Muitas das vezes, meus irmãos, o Senhor renova nossas alianças, mas vai aparecer um Ziba para querer parar a nossa batalha.
Vai querer aparecer um Ziba para fazer nós parar na nossa jornada. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite e dizer para nós ficar firme na nossa aliança, porque o Ziba já tem o seu lugar determinado para ele. E agora o rei, com o seu emocional abalado, porque a circunstância era difícil na sua vida, ele vai dizer para Ziba: se é verdade que Mefibosete fez isso, tudo o que eu dei para ele de Saul agora é teu. E Ziba saiu daquele lugar maravilhado. Saiu, para ele foi tudo do jeito que ele queria, Tanner. Ele só não imaginou uma coisa, que o rei ia voltar. Não adianta fazer coisas escondidas, porque o rei vai voltar. E a Bíblia diz que o rei voltou. E quando o rei está atravessando o ribeiro, quem aparece lá no ribeiro? O abençoado do Simei de novo. E quando Davi estava na pior, ele praguejou, jogou pedra, murmurou e blasfemou. Mas agora que Davi está voltando para o palácio, o Simei já muda o seu discurso e diz: olha, esse é o rei que eu sempre acreditei. Escute, mesmo que você tenha uma aliança, nunca vai faltar Simei para te apedrejar. Mesmo que você tenha um propósito de Deus na sua vida, nunca vai faltar um Ziba para querer te derrubar. Nunca vai faltar alguém, um inimigo que queira parar todos os planos e os projetos que o Senhor tem na minha e na tua vida. E o Ziba saiu de lá maravilhado, tinha 15 filhos, seus servos, e chegou e disse: olha, acontece uma coisa, a terra é nossa de volta. Mefibosete não tem mais nada aqui. Aquela aliança já foi ignorada, porque o rei disse tudo que ele tinha dado para ele, ele devolveu para mim de volta. Mas o tempo se passou. O problema que Davi tinha não foi do jeito que ele queria, mas foi resolvido. E Davi volta em paz. O rei voltou para o palácio. E quando ele chega vindo para o palácio, como a gente não sabe, mas a Bíblia vai dizer que Mefibosete foi ao seu encontro. E talvez as palavras de Davi para ele foram essa: eu achei que você fosse um homem como seu pai, que firmasse uma aliança e se mantesse firme. Mas enquanto eu estava resolvendo meus problemas, você estava aqui sentado no trono, querendo tomar posse do palácio. E Mefibosete olhou para ele e disse: meu rei, deixa eu te falar uma coisa. Os dias que você estava lá, naquele monte, eu sabia que o Senhor não tomou banho, eu também não tomei banho. O dia que o Senhor estava lá, naqueles montes, em guerra, eu sabia que o Senhor não lavou os seus pés, eu também não lavei os meus pés, está aqui os meus pés sujos. Enquanto o Senhor estava lá, eu sabia que o Senhor não cortou a sua barba, por isso a minha barba está por aparar. Davi olha para aquele homem e diz: realmente você foi fiel. Ele disse: sim, rei, eu fui enganado pelo teu servo Ziba, mas a minha fidelidade continua a mesma. Deixa eu te falar mais uma coisa, ó rei. Eu não vim para cá por causa de herança, eu não vim para cá por causa de terra, eu vim para cá porque tu me chamaste para sentar na mesa contigo. E você pode tirar tudo de mim, mas não tire a oportunidade de eu sentar na mesa. E a Bíblia vai dizer que Davi olha de volta para eles e disse: pode devolver as terras para Mefibosete de novo. Mefibosete vai dizer: ó rei, eu não quero terra, eu não quero chão. A minha vida foi viver em pobreza, a minha vida foi viver longe do palácio, a minha vida foi viver numa terra de sequidão. A única coisa que me alegrei quando eu voltei a este lugar foi ter a oportunidade de sentar na mesa com o rei. E com isso eu convido você a estar de pé nesta noite. Mas irmãos, você está pregando aí, e o que eu vou fazer com Ziba?
O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: esqueça, Ziba. Esqueça aqueles que querem fazer que o projeto do Senhor na tua vida seja parado. Esqueça que aqueles que acham que a aliança foi apenas por um tempo e que as coisas já estão mudando de volta e que o Senhor não tem mais interesse. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que os projetos ainda estão de pé, que os planos ainda são os mesmos, que o Senhor não desistiu de ti, enquanto você estava sozinho na sequidão, no esquecimento, no desalento. Ele olha dos altos céus e diz: vai chegar a hora, vai chegar o tempo certo que eu vou trazer para a mesa. Eu gostaria de saber, aonde tem alguém que tem um projeto aqui nesta noite? Será que só eu tenho um projeto de Deus aqui nesta noite? Será que tem mais alguém que só eu e aquele irmão tem um projeto do Senhor aqui nesta noite? Aonde está você que tem um projeto de Deus nesta noite? E por alguma circunstância você tem dito: Senhor, será que vai se cumprir? Aonde está você? Eu gostaria de orar por você. Eu sei que essa palavra tem endereço. Eu sei que essa palavra não é para muitas pessoas, mas existe um endereço, porque o Senhor colocou no meu coração. Eu saía de casa hoje e sentado na minha cama me veio a mensagem que eu abri o culto e o Senhor tinha endereço. Eu não vim aqui para pregar, eu não saberia que eu pregava nesta noite, mas o Senhor trouxe aqui para renovar a aliança com alguém. Aonde está você que quer renovar a sua aliança com o Senhor nesta noite? Aonde está você que quer dizer: Senhor, mesmo que eu não estou entendendo, mas eu quero confiar somente em Ti. Eu não quero que Teus projetos acabem na minha vida. Eu quero, Senhor, que tudo possa acontecer, mas jamais me tire o direito de sentar na Tua mesa, me tire o direito de estar na Tua presença. Assim como Davi foi preocupado de estar na presença do rei, Mefibosete, com todas as suas debilidades, ele agora está sentadinho na mesa do rei. E só restou alguma coisa para Ziba. Mais uma vez o rei olha para Ziba e: Ziba está com os pés sujos, não pode lavar. Ziba está com a roupa suja, também não pode lavar. Ziba, ele está com a barba por fazer porque foi fiel a mim, mas também não pode cortar a barba. Mas faça uma coisa, Ziba. Como vale a pena ser fiel, meus irmãos. Enquanto nós ser fiel, os projetos do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Ziba, vai lá dar banho nesse moço mais uma vez, Ziba. Corte a barba dele, que de noite nós vamos estar numa grande ceia e eu quero ele sentadinho na mesa comigo. Existem pessoas que estão aqui derramando lágrima nesse lugar, porque existe projeto que tantas das vezes nós esquecemos. Eu queria orar, mas parece que tem mais alguém segurando aí. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou de fazer isso. Ramando rima xandana mando gamacero e o Senhor preparou esse momento para você nesta noite, e Ele só está dizendo uma coisa: eu afirmo a minha aliança. Eu não esqueci daquilo que eu prometi para você, não. Não tem nada no chão, ainda que o homem não te veja, olhe para ti e dizendo: é impossível. Mas eu quero dizer que o Senhor trabalha com aquilo que é impossível. Por aquela cultura, pelo aquele povo, Mefibosete jamais sentaria-se àquela mesa. Mas o Senhor lembrou e trouxe. Estenda sua mão para cá, você que ficou aí.
Ainda tem gente vindo a este altar, e eu sei que você não veio aqui porque eu estou pregando, mas você chegou neste lugar, é porque o Senhor falou no teu coração. O Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, tu conheces o meu coração e sabes que eu não vim aqui para pregar nesta noite. Ramanduri digi o meu forte calme digi se anduri madagamash. Mas a palavra que veio ao meu coração foi essa, Senhor, é porque tu tinha endereço, e aqui tem vidas derramando a sua lágrima. Talvez estão vivendo em uma sequidão, talvez estão vivendo a Lodebar da sua vida, talvez estão vivendo a terra do esquecimento, mas tu trouxeste neste lugar, nesta noite, para firmar uma aliança e dizer que tu não esquecesse os teus planos e os projetos na vida de cada um. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra, e aquilo que tu colocaste no meu coração, eu passei para a tua igreja. Espírito Santo, eu sei que a obra quem faz é tudo aqui para frente. No nome de Jesus eu te louvo. Amém e amém.